Bom dia, Pai do Senhor. Que quem vos fala é o pastor Paulo Deranhés. Estamos aqui no nosso canal do YouTube, né? Com a nossa escola bíblica, né? Você que já acompanha aí o nosso canal do YouTube, sabe que toda semana temos uma aula da escola bíblica, né? A semana passada falamos sobre Jonatas e Davi. Hoje nós vamos falar sobre Ruth, uma mulher digna de confiança. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, eu quero convidar você a se inscrever nele, digitando aí do seu celular, do seu tablet, do seu computador, paulo.deranhese. Amém? Vamos à nossa aula de hoje. O texto áureo nos diz: porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Ruth capítulo 1, versículo 16. Antes de entrarmos na lição, eu quero abrir um parênteses aqui para desmentir uma falsa teologia. A teologia do lebianismo, do homossexualismo. Como no caso lá de Jonatas e Davi, que eles dizem que houve o homossexualismo ali praticado por Davi e Jonatas. Aqui nessa leitura aqui de Ruth, eles dizem que houve o primeiro caso de lebianismo. Isso é mentira. Nunca houve lebianismo entre Ruth e Noemi. Ruth e Noemi eram casadas, viúvas, né? E depois Ruth casa novamente com Boaz, mostrando que nunca ela foi lésbica com a sua sogra. Isso é uma mentira deste grupo de homossexualismo. Essa é a mentira de Satanás para enganar o povo. Amém? Vamos à lição. A verdade prática nos diz que Deus usou Ruth, quebrando todos os paradigmas raciais, para tornar a parte da linhagem do Messias. Então, Deus interveio nessa história, mudando todos os paradigmas e costumes e lei, para que ela entrasse no seu plano de salvação. A leitura bíblica em classe está baseada em Ruth, capítulo 1, versículo 11 ao 14 e 18, 17, 18, 16. Diz-nos a palavra do Senhor. Porém Noemi disse: tornai minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fosse por maridos? Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao teu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me ites, para que te deixe e me afaste de ti. Porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Então, aqui começa a história de Ruth e Noemi. Aqui começa a história dessas grandes mulheres que vão marcar a história de Israel, vão marcar a história do povo de Deus, vai marcar a própria história do Messias, que é o que veremos nessa lição, que ele veio descender exatamente desta família. A parte interagindo com o professor traz-nos algo importante na lição de hoje, né? Que estamos aí estudando sobre o caráter bondoso e fiel de Ruth. Ela se recusa a abandonar sua sogra viúva e sem nenhum recurso financeiro. Ruth escolheu ajudar Noemi e seguir ao seu Deus. Ela trabalhou nos campos recolhendo espigas para sustentar a sua sogra e para sobreviver. Esse era um trabalho honesto, porém nada fácil
para uma mulher sozinha. Sua história revela seu caráter bondoso e fiel a Deus, de Israel e a sua sogra. Aprendemos com seu perfil que o amor e a bondade são capazes de mudar a história de uma pessoa, pois essa gentia que não fazia parte do povo de Deus entrou na genealogia de Jesus, como dissemos, né? É o que vamos aprender hoje nesta lição. A introdução nos diz que o caráter, né, de uma jovem estrangeira que se tornou uma das mulheres mais admiráveis da Bíblia, Ruth, né, que é o que estamos falando hoje. Trata-se de uma moça moabita que se casou com um jovem hebreu, contrariando os costumes e os preceitos legais do seu povo. A narrativa do livro que tem o seu nome mostra que Deus é soberano e onipotente e ao mesmo tempo misericordioso e amoroso. O livro de Ruth é considerado uma das mais belas peças da literatura universal. Por quê? Porque vai mostrar realmente a lealdade dela para com a sua sogra. Ruth, um resumo de sua origem. Primeiro tópico, uma estrangeira. Vamos conhecer ela mais de perto na lição de hoje. O nome Ruth significa amizade. Ela era moabita. Um fato histórico tornou os moabitas adversários de Israel. Eles não permitiram ao povo de Deus passar pelo seu território quando se deslocava em direção a Canaã e precisava passar pelo território de Moabe, sob a liderança de Moisés. Números, capítulo 20, versículo 19. Eles foram hostes, por isso Deus determinou que nem um moabita e nem amonitas poderiam fazer parte da congregação do Senhor, ou do povo de Israel, nem ainda a sua 10ª geração. Deuteronômio 23, 3 ao 6, Neemias 13, 2. Essa é a origem étnica de Ruth. Se houvessem sido observados os preceitos da lei, elas jamais poderiam fazer parte da linhagem do povo de Israel, né? Mas Deus interveio nesta causa. Deus interveio nessa situação e a lei não foi posta em conta. Ainda que na lei constava que ela não podia fazer parte, mas a lei que havia sido dada por Deus havia sido elegida pelos homens. Então Deus mudou essa situação. E essa não é a primeira nem a última vez. Vários casos, vários fatos na Bíblia e vários fatos nos nossos dias atuais, nós vemos Deus intervendo e mudando situações para abençoar o seu povo. Parte 2 do tópico 1. Como Ruth vinculou-se a uma família israelita. Uma família judaica teve que sair de Belém para escapar da seca que assolava a região. Eram eles Elimeleque, Noemi ou Naomi, que significa agradável, sua esposa, e os seus 2 filhos, Malão e Quilião. E migraram para a terra de Moabe, onde havia alimento. Contrariando os costumes da família, os 2 filhos casaram com jovens moabitas. Malão casou-se com Ruth e Quilião casou-se com Orfa. Não se sabe quanto tempo viveram com suas esposas. Os 3 homens faleceram, deixando 3 mulheres sem amparo. Ruth, capítulo 1, versículo 1 ao 5. Uma seca e 3 óbitos mudaram a história dessas pessoas, né? Que é o que o livro de Ruth nos conta, pois esse livro de Ruth leva o próprio nome da história, né? O próprio nome daquela que veio a se tornar a bisavó de Davi e mais tarde entrar na genealogia de Jesus. Quando você abre o livro de Mateus, capítulo 1, que você vai ler a genealogia de Jesus, você encontra exatamente o nome de Ruth. Mas falamos isso mais tarde. Parte 3 do tópico 1, em direção à terra de Judá. 10 anos depois, Deus concedeu a bênção da fartura de pão
Israel, Rute 1:6. E a viúva de Elimeleque convidou suas 2 noras, também viúvas, para ir a Belém, aonde havia pão. Rute capítulo 1, versículo 7. Belém, ou Betlehem, que significa casa de pão. É assim que é conhecido Belém, a terra do pão, a terra da fartura, a terra da bênção, né? A terra da prosperidade. Mas antes de continuarmos a lição, vamos saber um pouco mais sobre Moabe e sobre quem é o povo moabita, né? Da onde descendia Rute. De acordo com Gênesis 19:30, versículo 38, os moabitas descendiam de Moabe, filho de Ló, que era sobrinho de Abraão, como resultado de uma relação incestuosa com a filha mais velha de Ló. A narrativa, entretanto, indica que os israelitas e moabitas eram semitas e parentes de sangue. Isto é confirmado pelo fato de que a língua dos moabitas está intimamente relacionada à dos hebreus. Os sinais da inscrição de 33 linhas na pedra de Moabita correspondem aos sinais de inscrição de Siloé de Ezequias e mostra que as 2 línguas são da mesma descendência semítica. A similaridade de alguns costumes também indica o mesmo parentesco. Moabe é representada em Êxodo 15:15 como já sendo um povo poderoso, quando Israel saiu do Egito. A terra que veio ser conhecida como Moabe era, até onde sabemos, originalmente habitada por um povo conhecido por sua grande estatura, que a Bíblia chama de Refaim. Deuteronômio capítulo 2, versículo 10 e 11. Eles foram citados pelos moabitas e expulsos como Emes, os terríveis, ou ameaçadores. Eles são citados em Gênesis 14:5 como habitantes de Salve Quiratazaim. Durante o período dos juízes de Israel, em que a nação enfraqueceu, os moabitas prosseguiram para o norte, a partir do rio Arnão, até vários quilômetros ao norte do extremo do Mar Morto, atravessando o rio Jordão até Jericó. Os israelitas foram oprimidos por Eglão, rei de Moabe, durante 18 anos, até este ser assassinado pelo juiz Eude. Juízes 3, versículo 12 ao 30. As campanhas do rei Saul na Transjordânia incluíram a derrota de Moabe. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 9. Quando Davi fugiu de Saul, ele levou seus pais até o rio de Moabe, para que estivessem protegidos. Talvez esse simpatizasse com Davi, por causa de Rute, a bisavó moabita de Davi. Durante os reinados de Davi e Salomão, Moabe esteve sob o domínio de Israel. Então aí está um pouco da história de Moabe, né? Deste povo que descendia Rute. Vamos voltar à nossa lição. A parte 2 nos diz o cuidado de Noemi e o caráter de Rute. Um amor sincero e profundo. Parte 1 da parte 2 da nossa lição. Noemi sugeriu que as 2 noras voltassem às suas origens. Mostrou-lhe quanto seria difícil estar com ela. E insistiu para que voltasse às suas famílias. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra. Porém, Rute se apegou a ela. Rute, capítulo 1, versículo 14. Parte 2 da parte 2. O caráter amoroso de Rute. Orfa, viúva de Quirião, beijou a sua sogra e despediu-se, e foi embora para sua família e aos seus deuses. Rute, capítulo 1, versículo 15. Mas Rute demonstrou outra atitude, preferindo acompanhar sua amada sogra. Então vemos aí 2 noras, 2 mulheres
e duas, decisão. Uma, beija a sogra, chora e vai embora. A outra, se apega à sogra, ama a Deus e entra para a história do povo de Israel. Entra para a genealogia de Jesus que veremos agora no decorrer. Mas há três fatos que chamam a atenção sobre Ruth, dividido na parte A, parte B e parte C, que é o caráter. A parte A nos diz que Ruth tem um caráter amoroso e confiante. Veja o que nos diz. Disse, porém, Ruth: não me ites para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. Ruth capítulo 1, versículo 16, a parte A. Como verdadeira serva de Deus, Ruth demonstrou ter um caráter agradecido e generoso. Ela tomou a decisão consciente de estar ao lado de Noemi em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Ela amava de verdade. Então essa é a primeira característica de Ruth. A segunda, na parte B, diz que Ruth tem um caráter fortalecido na fé em Deus. Com toda a certeza, Ruth se converteu ao Senhor. Em sua declaração de amor a Noemi, ela disse com toda a convicção: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth capítulo 1, versículo 16, parte B. Essa decisão mostra a sua fé em Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ruth não imaginava o que poderia lhe acontecer, mas ficou ao lado de Noemi como vendo o invisível sobre a mão de Deus. Então essa mostra a grande confiança de Ruth, sabendo que provavelmente que o Deus de Noemi faria algo novo, algo maravilhoso. A melhor coisa é quando eu e você confiamos no plano de Deus, no projeto de Deus para as nossas vidas. A parte C diz que Ruth tem um caráter decidido e firme. Ruth afirmou diante de sua sogra, amiga e irmã de fé, e sua decisão consciente: onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de toda estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Ruth, capítulo 1, versículo 17 e 18. Uma lição de grande valor para os dias atuais, quando muitos se dizem cristão, desiste de seguir a Cristo por causa do desafio e das lutas e provações. E se não é verdade, né? Quantas pessoas abandonam Jesus porque perdeu a família? Essas não, perdeu a família, o marido, mas continuou servindo ao Senhor. Quantos abandonam Jesus por falta do emprego? Quantos abandonam Jesus por uma doença, por um infortúnio, por uma adversidade? Mas Ruth e Noemi resolveram fazer diferente. Independente da circunstância, continuaram firmes, adorando e servindo ao Senhor. Que isso sirva de lição para mim e sirva de lição para você que está nos acompanhando aqui no nosso canal do YouTube. Servimos ao Senhor independente da circunstância. Como Paulo declarou à igreja de Roma: o que me separará do amor de Cristo Jesus? A fome? A peste? A perseguição? A doença? Nada. Paulo disse: me separa do amor de Cristo Jesus. Que eu e você possamos aprender com Paulo, possamos aprender com Ruth, possamos aprender com Noemi, que nada pode nos separar do Senhor. Antes de continuarmos a nossa lição, precisamos saber um pouco sobre a viúva. Como viviam as viúvas na época. Porque a vida de uma viúva não era fácil, como no dia atual. Hoje, qualquer mulher que perde o marido, ela vai à luta, ela trabalha, ela sobrevive, ela mantém a casa, né? Algumas, né, que acabam se dando até muito mais bem. Mas na época de Ruth,
e de Noemi, as viúvas não tinham essa atitude e nem podia, a lei não amparava, não havia ajuda mútua como há hoje. O sofrimento de uma viúva naquela época era terrível, mas Noemi, mesmo diante dessa adversidade, juntamente com Ruth, sobressaíram a essa situação. Vamos ver o que o comentarista da lição nos diz sobre a história delas. No mundo antigo não havia quase nada pior do que ser uma viúva. Muitas pessoas tiravam vantagem de viúvas ou as ignoravam. Elas eram quase sempre atingidas pela pobreza. Portanto, a lei de Deus ordenava que o parente mais próximo do marido falecido cuidasse da viúva. Mas Noemi não tinha parentes em Moabe e não sabia se algum dos parentes do marido estavam vivos em Israel. Mesmo em uma situação desesperadora, Noemi teve uma atitude altruísta. Embora ela tenha decidido voltar para Israel, encorajou Ruth e Orfa a permanecerem em Moabe e recomeçarem suas vidas, mesmo que isso trouxesse dificuldade para ela. Belém ficava aproximadamente 8 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. A cidade era cercada por oliveiras e campos verdejantes. Suas colheitas eram abundantes. Certamente o retorno de Ruth e Noemi a Belém foi a parte do plano de Deus, porque nesta cidade nasceria Davi, 1 Samuel 16:1, como previsto pelo profeta Miqueias 5:2. Jesus Cristo também nasceria neste lugar. Portanto, esta mudança foi mais do que mera conveniência para Ruth e Noemi. Ela propiciou o cumprimento das Escrituras. Então, diante da adversidade, diante da dificuldade, essas viúvas triunfaram quando voltaram a Belém. Vamos saber um pouco mais sobre Belém. A parte do professor nos lembra que Belém situa-se mais ou menos 8 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. A cidade era cercada por exuberantes campos de oliveira. Suas colheitas eram abundantes. A vinda de Ruth e Noemi a Belém era certamente parte do plano de Deus, porque nesta cidade nasceria Davi, como já citamos, 1 Samuel 16:1, e como predito pelo profeta Miqueias 5:2, que também citamos, que Jesus Cristo também viria ao mundo lá. Então, Belém entra nesse cenário, para cumprir, os propósitos de Deus, para cumprir as Escrituras, Se você quer saber mais sobre esta história, você pode ler na Bíblia de Estudo Pentecostal, ou melhor, Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, parte 357. Então, quem tem a Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal pode se inteirar mais dessa história na página 357. Voltando à nossa lição. Como Ruth entrou na genealogia de Jesus. Ao chegar a Belém, Ruth viu a admiração do povo pela condição em que sua sogra retornou à sua terra. Diz o texto: e sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e dizia: não é esta Noemi? Porém, ela lhe dizia: não me chameis Noemi, mas chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia voltei. O Senhor me fez tornar, porque pois me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso tem me atingido. Ruth capítulo 1, versículo 19 ao 21. Noemi quer dizer agradável, enquanto Mara significa amargurada. Este era o sentimento que enchia o coração de Noemi. Elas chegaram a Belém no princípio das cegas da cevada. Ruth capítulo 1, versículo 22. Parte 2. Ruth atrai a atenção de Boaz. Ruth era uma mulher trabalhadora, não comia o pão da preguiça,
Provérbios capítulo 31, versículo 27. Ao chegar a Belém, não esperou que Noemi sugerisse algum trabalho para sua manutenção. Ela tomou a iniciativa de procurar um serviço. Ruth capítulo 2, versículo 2. Por direção de Deus, Ruth foi rebuscar espigas no campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. Ruth capítulo 2, versículo 3. Ao vê-la, Boaz perguntou ao chefe dos segadores quem era ela. Ruth capítulo 2, versículo 5. O homem respondeu que era Ruth, a moça moabita que voltou com Noemi. Ruth capítulo 2, 6. Encantado com a beleza da moça e admirado por sua história, Boaz falou benignamente a Ruth e disse que tomara conhecimento de seu gesto amoroso para com Noemi. Ruth capítulo 2, versículo 8 ao 13. Foi amor à primeira vista. Parte 3 do tópico 3. Ruth casa com Boaz. Boaz procedeu de acordo com a lei, e diante das testemunhas dos anciões, casou-se com Ruth e declarou: também tomo por mulher a Ruth, a moabita, que foi mulher de Malão, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Dito sois hoje testemunha. Ruth capítulo 4, versículo 10. O povo que compareceu à cerimônia ficou feliz com o casamento. Ruth capítulo 4, versículo 11 e 12. Assim ela entrou-se para a genealogia de Jesus. Mateus capítulo 1, 5. Só para entendermos em rápidas palavras, aqui Boaz assume o lugar do primeiro remidor, que seria o homem que tomaria Ruth como mulher, pois ele negou, como conhecemos a história no livro de Ruth. Então Boaz, sendo agora o parente mais próximo, se casa com ela e faz com que isto seja contado na genealogia de Jesus. Que coisa gloriosa, né? Como o nosso Deus trabalha, como o nosso Deus faz, né? A arte do professor no subsídio, ele traz-nos algo importante. Ruth era uma moabita, mas isso não a impediu de adorar o verdadeiro Deus, nem fez com que ele rejeitasse e deixasse de abençoá-la grandemente. Os judeus não eram o único povo que Deus amava. O Senhor escolheu os judeus para ser o povo, através da qual o resto do mundo viria a conhecê-lo. Isso se cumpriu quando Jesus Cristo nasceu como judeu. Através dele, o mundo inteiro pôde conhecer a Deus. Atos capítulo 10, versículo 35, diz que lhe é agradável aquele em quem qualquer nação o teme e o faz o que é justo. Deus aceita todos os que adoram. Ele opera através das pessoas, independentemente de sua raça, sexo ou nacionalidade. O livro de Ruth é um exemplo perfeito da imparcialidade de Deus. Embora Ruth pertença a uma raça frequentemente desprezada por Israel, ela foi abençoada por causa de sua fidelidade. Ela se tornou a bisavó do rei Davi e uma ancestral direta de Jesus. Ninguém deve se sentir desqualificado para servir a Deus por motivo de raça, sexo ou nacionalidade. Deus pode usar todas e qualquer circunstância para edificar o seu reino. Então, Deus não tem um povo específico, Ainda que ele escolheu Israel para ser a nação da onde a sua palavra sai, da onde a sua palavra é proferida, mas todos quantos aceitam Jesus, todos quantos querem seguir a Deus, não importa a nação, não importa o povo, não importa a sua sexualidade, sua etnia. Se a pessoa se entregar a Deus, ele está pronto para salvar. Ele está pronto para abençoar esta nação. Pois é o que aprendemos na lição de hoje da história de Noemi, na história de Ruth, especificamente, que é uma moabita, não tinha direito, como vimos, por causa do impasse lá na saída do Egito. Moisés,
e o povo moabita, né? Jamais poderia ser abençoada, né? Só que Deus intervém nessa história, Deus entra nessa história, Deus muda essa situação. Eu quero dizer para você que está vendo esse vídeo, né? Assistindo essa aula do nosso canal, que Deus pode mudar a sua vida. Basta que você faça como Ruth, entregue a sua confiança ao Senhor. Para encerrarmos a lição de hoje, né? A conclusão da lição nos diz que a história de Ruth demonstra de forma clara como Deus criou o homem na perspectiva de um plano de salvação para todas as pessoas em todos os lugares, independente de sua nacionalidade, de sua cor ou de sua condição social. Pela lógica humana, jamais uma mulher moabita faria parte da linhagem santa da qual nasceu o Messias de Israel, o Salvador do mundo. O amor de Deus está além de toda a compreensão humana. Então, que isso fique claro para você, né? Que Deus, Ele salva quem Ele quer e quem se entrega a Ele, né? Ruth não é a primeira pessoa que não tinha direito da bênção a fazer parte da bênção. Temos Raabe lá, né? Na tomada de posse de Jericó, Deus salvou Raabe, que também não tinha direito da bênção. Deus também coloca Raabe na genealogia de Jesus, como Ruth. Por que com você será diferente? Você que acha que não é ninguém, você que acha que está esquecido, você que acha que Deus te abandonou, a palavra de Deus que eu quero deixar para você nesta aula hoje é que Deus não te abandonou e Deus está pronto para te salvar. Seja você de qual nação, seja você de qual etnia, seja você do sexo feminino ou masculino, Deus está pronto para te salvar. Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Esse é o nosso canal do YouTube. Se você não se inscreveu nele, se inscreva. Digite aí do seu celular, do seu tablet, do seu computador. Paulo.Delanhese. Ajude-nos a levar a palavra do Senhor. Um grande beijo no coração de cada um.